Estamos nesse momento na sede estadual do PT aqui em São Luís do Maranhão. Estamos esperando o presidente nacional do PT, Edinho Silva, aqui para uma coletiva. Eu cheguei ainda há pouco, mas os colegas jornalistas aqui já estão há muito tempo. Pelo que informaram para a gente aqui, ele está na parte superior aqui do prédio, uma reunião fechada. Então, pelo que se sabe até o momento, essa coletiva aqui foi marcada para as 6 horas da tarde. Depois falaram que ia ocorrer um atraso aí mais ou menos de 30 minutos. Já nesse momento que eu gravo esse vídeo para vocês, já é 7h23, quase 7h30, ou seja, quase 1 hora de atraso. E a gente está esperando o presidente do PT aqui para a gente falar um pouco mais dessas conjunturas. Eu vou fazer uma pergunta para ele, que eu já tinha mostrado para vocês, sobre a ruptura dentro do PT. Porque, por mais que alguns vão dizer assim, não existe ruptura, existe ainda hoje sim uma ruptura entre aqueles que apoiam o governo Carlos Brandão e aqueles que apoiam a candidatura do Felipe Camarão. Então, minha pergunta para o presidente do PT, Edinho Silva, e também para o Felipe Camarão, se os dois responderem, é justamente como é que eles vão lidar com essa desavença dentro do grupo aqui estadual do Maranhão. O que eles pretendem fazer? Quais são os próximos passos? Porque eu imagino que tanto o PT nacional como o PT estadual querem que, de alguma forma, o partido esteja unido aqui no estado do Maranhão. E eu imagino que essa vai ser a principal dificuldade, tanto nas articulações aqui do estado. Porque, neste momento, como eu havia explicado para vocês na semana passada, nesta semana, na verdade, esses petistas que apoiam o governo, de alguma maneira, esperaram com esperança que o governador atendesse eles e apoiasse o governo atual, porque existia assim uma parceria entre o governo do Maranhão e o governo federal. Só que os petistas que apoiam o Camarão disseram que houve ali uma traição, porque esperavam que Camarão assumisse o governo. E a partir dali, esses petistas que apoiam o Camarão começaram a fazer coro lá em Brasília para o nome do então vice-governador. Então, o que se espera neste momento, pelo que já está saindo aqui na imprensa local, é que o presidente vem aqui para tomar uma decisão sobre o diretório estadual, sobre como é que vai ficar isso. Porque, por enquanto, existe uma comissão provisória dentro do PT que assumiu o partido, o que diz a imprensa aqui local e os analistas aqui, essa comissão provisória que hoje está à frente do PT é uma comissão muito alinhada com o governo, então de alguma forma isso vai ter interferência. Inclusive eu me desculpo com vocês na demora do início dessa coletiva de imprensa, porque eu estava reunido agora com a direção do partido aqui no Maranhão. Eu saio da reunião extremamente feliz e convicto da construção da unidade do PT aqui no Maranhão. E a unidade ela será construída em torno da candidatura do Felipe Camarão ao governo e da senadora Elisiane, da reeleição da senadora Elisiane. Então, eu quero dizer a vocês que o PT do Maranhão está unificado na construção dessa tática eleitoral. Estou aqui na sede estadual do PT aqui em São Luís do Maranhão. E ainda há pouco houve uma coletiva de imprensa aqui com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, com a senadora Elisiane Gama, com o vice-governador Felipe Camarão, enfim. E aí, o Edinho Silva veio para cá para dar essa coletiva de imprensa. Eu fiz uma pergunta interessante para o Edinho sobre uma guerra que existe dentro do PT estadual, entre aqueles que apoiam o vice-governador e aqueles que apoiam o Carlos Brandão. Ele falou sobre outros temas interessantes, inclusive sobre a perspectiva do PT, porque o PT é um partido que o Lula tem muito voto no Maranhão, mas é um partido que tem pouca representatividade, seja com vereadores, seja com deputados, enfim. A perspectiva, segundo o presidente Edinho Silva, é mudar isso. É muito importante. Eu conversava agora há pouco, os dirigentes, a Patrícia que nos lidera aqui sabe disso, o quanto que nós temos nos empenhado para que a gente, primeiro, tenha uma tática eleitoral que seja vitoriosa. A montagem das nossas chapas aqui, essa montagem foi acompanhada muito de perto pela direção nacional e por mim pessoalmente. Eu tenho dito que o Maranhão é um estado fundamental para o Brasil. É fundamental pelo seu potencial econômico, pelo seu potencial ecológico, pelo seu potencial turístico, pela sua capacidade agroindustrial, pelo fomento à indústria que nós temos convicção que tem um potencial imenso. Portanto, o PT aqui no Maranhão tem que ser do tamanho do Maranhão. E esse é o nosso maior desafio.
né? Não pode o presidente Lula ser a liderança mais votada da história do Maranhão e o partido não ter representatividade. Então, nós vamos sair dessas eleições não só com um governador eleito, com uma senadora eleito, mas com deputados e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais. Ninguém tem a dúvida disso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, agora está acontecendo a plenária após essa coletiva de imprensa aqui, para de fato a confirmação com toda a militância do PT da candidatura de Felipe Camarão ao governo do estado do Maranhão. O que eu quero, o sentimento que eu tenho aqui é o sentimento que o PT de fato acredita que sim, que Felipe Camarão pode crescer com o presidente Lula e ir para o segundo turno. Isso aqui é evidente que ficou aqui registrado. Mas a minha impressão é que ainda há esperança do PT, assim, o PT nacional, enfim, de uma união dentro do PT estadual. Assim, por mais que eu entenda que o grupo político hoje dentro do PT estadual, que apoia o governador Carlos Brandão, eles não vão abrir mão desse apoio, porque eles precisam do apoio do governo para os seus projetos políticos. Então, eu entendo que eles não vão abrir mão de todo o caminho que eles estavam fazendo até agora para apoiar o Felipe Camarão. E quando eu perguntei para o Edinho Silva o que o PT pode fazer, o que o Lula vai fazer, ele não deixou muito claro o que eles vão fazer, mas me parece que assim, o sentimento que eu tive quando ele fala, ó, eu conversei com eles, enfim, é como se fosse uma ameaça, dizendo, ó, isso aqui é o que o Lula quer, isso aqui é um ultimato para vocês, vocês têm que fazer o que o partido quer. Então, é bom a gente acompanhar isso para ver quais serão as consequências desse grupo político que não quer apoiar o Felipe Camarão, e eu acho que não vai apoiar o Felipe Camarão. E aí, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, deixou muito claro que os seus candidatos à reeleição aqui no Maranhão é o Everton Rocha e a Elisiane Gama. Isso é um tema mais profundo para outro vídeo, mas que eu quero que vocês entendam isto porque o Everton Rocha hoje apoia o governador Carlos Brandão e a Elisiane Gama está com o Felipe Camarão. O presidente Lula ele tem um reconhecimento muito grande pelo trabalho da senadora Elisiane e pelo trabalho do senador Everton. O presidente reconhece como aliados de todas as horas dele no Senado. E o presidente Lula é muito leal a quem manifestou lealdade a ele. Então, evidente, nós temos 2 vagas na chapa, mas as candidaturas que o presidente Lula hoje naturalmente tem de apoiar é da senadora Elisiane e do senador Everton. E, inclusive, ele disse isso ao senador Everton durante essa semana. Claro, isso não significa que nós não vamos dialogar com outras lideranças ao Senado aqui no Maranhão, não queremos ouvir outras lideranças, né? Porque se outras lideranças quiserem apoiar o presidente Lula, é evidente que a nossa posição é em ouvi-las. Nós não estamos fechando a porta para apoios, não. Mas, nesse momento, né, o presidente Lula apoia a senadora Elisiane, que é a candidata do PT, filiado ao Partido dos Trabalhadores, e, claro, o senador Everton por tudo que ele fez pelo presidente Lula no Senado. E o Edinho Silva também respondeu sobre essa questão. E aí, o Everton Rocha está em um palanque, a Elisiane Gama está com outro, com o Felipe Camarão. Como é que vai acontecer isso? Na perspectiva do Edinho, eles querem construir um grande palanque. Eu não sei se isso vai ser possível, mas é o que o PT quer, é o que o PT imagina que for possível, que é possível, na verdade. E quando o Lula ele anuncia com o Felipe Camarão, e faz um vídeo anunciando a candidatura do Felipe Camarão, algo que o Edinho até destacou aqui, dizendo que já ultrapassou aí 5 milhões de views, ele fala, Felipe Camarão, trate de criar menos inimigos. Não crie inimigos, faça amigos. Ou seja, é a perspectiva, na minha visão, de Lula dizendo, ó, tente conversar com todo mundo no estado do Maranhão para fazer a sua candidatura. E desde esse momento parece que o Camarão, aquela abordagem que ele tinha muito opositora, ir para cima, parece que ele deu uma acalmada um pouco mais, parece que ele tem a esperança assim, de construir uma aliança muito ampla aqui. Agora resta saber se isso vai acontecer ou não. Vamos esperar os próximos capítulos. Já me siga aqui, se inscreva no canal para a gente trazer mais informações aqui para vocês. Pronto.